Vamos lá, pessoal. Unidade 3 de metodologia científica, formatação e normalização de trabalhos científicos, fontes de informação e aspectos éticos da pesquisa. Os objetivos dessa unidade, então, aprender aspectos sobre os procedimentos éticos essenciais, especialmente em pesquisas científicas com seres humanos. Identificar a estrutura com os elementos existentes em um trabalho acadêmico, sugeridos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Aprender os principais indicativos e regras relativas à formatação e normalização de documentação e informação, sugeridos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, especificamente as que deliberam as normativas para a organização de trabalhos acadêmicos. Identificar algumas das principais fontes de informação de cunho científico e que abrangem as diversificadas áreas do conhecimento úteis para auxiliar no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e científicos. Ok? Então, tópico 1, aspectos éticos na pesquisa científica. A ética na pesquisa científica deve ser o balizador de qualquer escolha que precisa ser feita pelo pesquisador para determinar os caminhos e etapas que irá percorrer, até ter as condições efetivas de responder os objetivos, testar as hipóteses ou resolver problemas dos quais tem interesse em desvendar. Seja qual for a circunstância, o pesquisador deve conduzir a pesquisa científica mediante procedimentos éticos, de maneira legal, respeitando os direitos humanos dos participantes. A ética para a realização de pesquisas é um dos aspectos mais importantes e essenciais a serem considerados em pesquisas que envolvam seres humanos ou animais, seja de maneira direta ou indireta. No Brasil, as resoluções 466 de 2012 e 510 de 2016, instituídas pelo Conselho Nacional de Saúde, são as que estão em vigor para regulamentar os procedimentos éticos e metodológicos relacionados à pesquisa, em especial que envolvem seres humanos. Então, pessoal, ética aqui, né, um parágrafo breve, ok, que fala um pouquinho. O que é ética na pesquisa? Ética na pesquisa, né, é fazer as coisas da maneira que devem ser feitas, né? Ética, de uma forma geral, a gente entende como, né, bons comportamentos, atitudes corretas, né, seguir os protocolos, enfim. Então, ser ético devemos ser sempre, né, em qualquer instância da vida, em qualquer situação cotidiana. No trabalho científico, na pesquisa científica, a ética, ela é não só necessária, como indispensável, tá? Então, para ter uma validação desse trabalho científico, dessa pesquisa, é necessário, então, seguir critérios técnicos e éticos para que seja, bem sucedido de uma forma geral. Certo? Citações. A NBR 10520 de 2002 é o instrumento que delimita as normativas para apresentação de citações em documentos. As citações têm muitos objetivos, dentre os quais destacam-se sustentar as ideias do autor do texto, desenvolvimento do raciocínio, corroboração das ideias ou da tese que o autor defende, permitir a identificação do legítimo dono das ideias apresentadas e possibilitar o acesso ao texto original. Então, aqui é formatação geral, tá? E aí a gente vai entrar no que a gente já falou um pouquinho na semana passada, que são as citações, diretas e indiretas, certo? Aqui, de uma forma geral, o que a gente pode falar? Citações têm muitos objetivos, dentre as quais destacam sustentar as ideias do autor do texto, tá? Então, por exemplo,
se o assunto de vocês, né, eu vou seguir com o assunto basquete, cada um vai ir para o seu lado, como eu coloquei como exemplo na semana passada e na outra. Se eu quero sustentar as ideias, né, eu preciso ter fontes relacionadas ao meu tipo de pesquisa, ao meu assunto, ao meu tema. Então, é isso, né, que eu vou buscar. Desenvolvimento do raciocínio. Então, é bem importante, em relação ao desenvolvimento do raciocínio, tentar interligar, né, principalmente os parágrafos, né? Então, começa falando sobre um assunto, aí tenta manter, tá? Por exemplo, vai trocar de assunto. Então, eu estou falando de basquetebol nas categorias de base. Aí eu quero falar um pouco sobre a relação com os pais, nesse meu texto. Então, eu jogo para a relação com os pais, que tem a ver com a categoria de base. Aí eu quero falar sobre questões de alta performance, talvez não seja esse momento, eu preciso fazer uma outra ligação. Então, depois de falar dos pais, eu falo, e na formação, ao longo do tempo, as crianças vão crescendo, enfim, eu busco um autor que fale do crescimento físico, para depois eu colocar, né, colocar palavras, enfim, colocar uma citação de um autor que fale, né, de performance física. Então, eu comecei lá falando da criança, da relação que tem com os pais nessa formação, para ir para o crescimento, para depois chegar na parte da performance, tá? Então, claro, eu estou andando por vários conteúdos dentro do mesmo trabalho, talvez o foco seja até mais claro, mais objetivo, mas falando de uma forma geral, essa é a ideia do desenvolvimento do raciocínio, né? E buscando elementos que se completem dentro do texto. Corroboração das ideias ou da tese que o autor defende, permitir a identificação do legítimo dono das ideias apresentadas, isso tem tudo a ver com a citação, né? Porque a gente fala quem que escreveu. Então, conforme Alves, blá, 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 ou o texto inteiro, entre parênteses, no fim, entre aspas, aí no final lá do texto, né, entre parênteses, o autor, ou numa citação longa, né, alinhado à direita, pois a gente vai ver todo o texto com o devido mérito para quem escreveu, ok? E possibilitar o acesso ao texto original. Então, quando vocês colocam lá quem fez, depois lá nas referências, né, colocam todas as informações, qualquer pessoa que vá ler o trabalho de vocês vai poder saber de onde é que vocês tiraram essa informação, tá? Então, por exemplo, o Alves escreveu o basquetebol, basquetebol na infância, ele escreveu. Tá? Então, eu vou colocar lá, Alves, Pedro, basquetebol na infância, editora tal, ano tal, blá, blá, blá. Com essa informação lá das referências, eu vou procurar esse livro, né, e vou ver se a pessoa escreveu ou não, né, a gente vai imaginar que, né, de uma forma ética, vocês pesquisaram e tá lá, mas me chamou a atenção aquilo que ele falou, esse cara é bacana, e eu estudo sobre basquete, então eu procurei, né, eu vi esse artigo falava sobre isso, eu vi esse autor tem o livro, eu busquei o livro, eu quero ler esse livro, né? Então essa é a relação em possibilitar o acesso do texto original. Certo? Citações diretas. Na citação direta ocorre cópia literal do texto original, ou seja, você transcreve o fragmento tal e qual se encontra na obra que você está consultando. Ok? Então, é o que a gente conversou semana passada, né? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou pegar uma parte lá do que, né, o autor, a autora falou, e vou copiar de forma integral no meu texto. Citação, aqui era a citação direta. Isso, citação direta curta, agora ele vai vir em pequenos tópicos aqui, eu vou abrir todos. Então, quando o fragmento de texto não exceder 3 linhas, a gente também já falou semana passada, mas aqui agora fica gravado, tá? Não lembro se na semana passada, acho que a parte do paper eu não coloquei ainda no YouTube, provavelmente vou colocar na segunda aula, tá? Mas essa parte vai ficar gravada, então depois vocês podem ter acesso também como informação. Quando o fragmento de texto não exceder 3 linhas. Então, até 3 linhas é a citação direta curta. Tem que ser copiado, né, tal e qual está no texto e ser colocado em até 3 linhas, ok? Não mudando a formatação do texto. Se tiver mais que 3, aí já muda para uma longa.
Se tiver até 3, mantém-se a direta curta. Deve ser inserido aspas no início e ao término da citação. Citar o autor, ano e página do início da citação. Ok? Então, escreve lá, né, entre aspas, tudo que o autor colocou, abre parênteses, né? Então, aqui, ó, não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão. Não saberemos algo que nos permita viver a cidadania na sua completitude, bela palavra. Então, fechou aspas, né? Máximo 3 linhas, atingiu 3 linhas. Se tiver só uma, se tiver só 2, ok, até 3. Quem escreveu? Vaz, quando? 2008, página 63. Lá nas referências bibliográficas, a gente vai ver depois no final, ele vai colocar mais informações sobre este tal de Vaz. Ou, segundo Vaz, aqui um pouquinho diferente, ó. Segundo Vaz, aí entre parênteses e abre aspas. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho aí da... Isso aqui, pessoal, eu vejo, assim, quinto semestre, final do curso, tá? Eu, até a época que eu vivenciei também a faculdade, então, pô, tava lá fazendo TCC, tinha gente que já tinha passado por estágio e não conseguia fazer essa parte. Isso aqui é, assim, é indispensável para qualquer acadêmico ter um entendimento disso, tá? Agora, no início, vocês vão usar só no paper, mas mais para frente, vocês vão ter que ser autônomos nessa parte. Então, é bem importante entender bem já isso aqui, tá bom? Citação direta longa agora. A citação direta longa, quando ultrapassar, será longa quando ultrapassar 3 linhas. Apresentada em parágrafo próprio, é apresentada em parágrafo próprio, espaçamento entre linhas simples. A gente vai entender. Destacada do texto com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Fonte menor, tamanho 10, em relação ao restante do texto. Não há aspas no início e no término da citação. Então, aqui está um exemplo pequenininho, né? Não vou ler todo ele, mas vamos tentar destrinchar a informação. Cadê? Vamos lá. A citação será longa quando passar de 3 linhas, fácil, tranquilo. Apresentada em parágrafo próprio. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse de acordo, está seguindo o texto, ok? Então, por exemplo, tá tocando ficha lá no texto, né? Alinhado à esquerda, texto justificado. Quem não sabe isso, a gente tem que aprender. Tá? Alguns de vocês tenho certeza que já sabem. Lá no Word, né? Tem a opção de colocar alinhado à esquerda e justificado. Então, nosso texto está alinhado à esquerda e justificado. E aqui está escrito junto ao texto, de acordo com FRU Itaerub 2016, página 1. Aí, vai alinhado à direita, ok? E em parágrafo próprio, esse pequeno texto, né? Essa citação direta longa. Aí no 3 aqui, espaçamento entre linhas simples. Aqui no texto que eu estava falando, que está alinhado à esquerda e justificado, a norma diz que tem que ter espaçamento de 1,5 entre linhas. Ok? Então, quando escreve o texto lá, quando vai formatar, seleciona tudo, vai na opção lá, 1,5 entre linhas. Tá? Isso a gente vai ver também na próxima aula do paper, a gente vê com mais calma. E aqui, então, é simples, é zero, né? Simples, né? Enfim, não é zero de forma literal, mas é como se não tivesse espaçamento, e aí é chamado de espaçamento simples, tá bom? Destacado do texto com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, então, né, em relação ao início, eu não tenho certeza se ele é alinhado à direita, teria que ver a formatação certa, mas aqui diz 4 centímetros da margem esquerda. Isso a gente vê depois, mas no paper de vocês ele já tem um retângulo pronto lá de onde deve ser colocado. Daí a gente toma como base aquele, tá? E a fonte menor, tamanho 10. Então, o resto do texto que eu estava falando até agora, ele tem tamanho 12, espaçamento 1,5, blá, 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 o que eu já falei. Aqui, então, ele vai ter tamanho 10, a gente diminui um pouquinho a letra, certo? Não há aspas no início e no fim da citação. Beleza?
Aqui ele está explicando onde vai. Tamanho, 2, 5 e 6, né? Parágrafo próprio, espaçamento entre linhas, fonte menor, é isso aí que eu já falei. Ah, aqui, ó, tem a reguinha do Word, bonito. Então, ó, se vocês forem colocar, na verdade, esse de acordo, ele não vai estar exatamente aqui, né? Acho que ele vai estar um pouquinho mais para cá, provavelmente com um tab aqui, né? Então, ele vai vir um pouquinho mais à frente, vai aparecer isso, e aqui. 4 centímetros, pessoal, então tá aqui, ó. Então, na régua lá do Word, né? 0, 1, 2, 3, 4. Por isso que ele começa aqui, ó. 4 centímetros daquela régua em cima, por isso é bom manter a régua para ter como base. Certo? Ali, ó. Eu falo antes que aparece, eu sou vidente praticamente, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Citação indireta. Pode ser feita de duas formas, como paráfrase ou em condensação. Paráfrase. Deve-se manter o mesmo sentido do texto original, mas não são utilizadas palavras apropriadas no estilo do autor que está redigindo o trabalho. Nesse caso, não são necessárias aspas e a indicação da página é opcional. Contudo, é obrigatória a indicação do autor e ano da obra. Certo? Então, aqui, pessoal, vocês não é Ctrl+C, Ctrl+V. Para mim, a citação direta é a mais fácil de fazer. Por quê? E quando a gente faz citação indireta, a gente lê. Dá mais trabalho para ler, ok? Só que é muito melhor ler e colocar um pouquinho das palavras de vocês ali, né? Tentar interpretar a citação, entender ela, né? Refletir sobre ela, porque a partir da reflexão, a partir do entendimento, o que vai acontecer? Vocês vão conseguir conectar melhor os parágrafos. E, gente, quando vocês forem ler um artigo ou uma folha qualquer de um livro, né, de algo que vocês queiram ler, de algo que vocês gostam, vocês notem que entre um parágrafo e outro, as coisas fazem sentido. Um parágrafo, ele eventualmente muda um pouquinho o assunto ali, mas um vai complementando o outro. Para mudar totalmente, né, de assunto, cria-se ou um novo tópico, ou depois de, sei lá, 6, 7 parágrafos, que vai mudar totalmente em relação ao primeiro, ou nem isso, tem que ter conexão. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, tem gente que pega, copia e cola a citação direta curta, a citação direta longa e joga para dentro do trabalho. Aí vai olhar lá a citação, uma coisa não faz sentido com a outra. É um texto copiado e colado, e aí nada faz sentido. Por que eu gosto da citação indireta? Porque obriga vocês, e me obriga, eu também falando como acadêmico, me obriga também a pensar sobre, a colocar lá, segundo o autor, blá, 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 blá. E aí eu vou refletir, vou entender e vou conseguir interligar os parágrafos. Tá? Então, eu, nos meus trabalhos acadêmicos, obviamente que eu aprendi as 3 formas, mas eu gostava mais de citação indireta, porque me obrigava a ler e eu conseguia organizar melhor o meu trabalho, fazia mais sentido. E depois, quando termina o trabalho, o legal é ler o nosso trabalho. E aí a gente vai ler o nosso trabalho e não vai entender o que a gente fez, não faz sentido. Por isso, tem que fazer sentido, tá? Condensações seguem a lógica das paráfrases, mas designam a síntese de um texto mais extenso, como o capítulo de um livro ou uma secção. No caso, a condensação encontra-se no artigo de 2007, mas foi elaborada a partir de um capítulo da dissertação de Tafner, 2004. Aqui, então, pessoal, a condensação é quando, por exemplo, não é só, né, um parágrafo ali que vocês vão pegar e vão mudar um pouquinho, né, as palavras. Vão manter a ideia, mas vão mudar as palavras. É algo maior, então, tá? Talvez, que nem está escrito ali, um capítulo, algo maior, vocês querem jogar a ideia para dentro do trabalho de vocês, tá? Não é algo que, por um momento, vai servir tanto, vocês vão utilizar tanto, mas é bom ter o conhecimento para saber também e poder aplicar mais para frente, tá bom? Acho que o mais importante aqui são as paráfrases, tá? Tafner, 2004, trata do estudo de 7 formas verbais alternantes para a expressão da futuridade, a partir de dados das sessões plenárias do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não sei o que faz sentido aqui. Ah, tá. É um tipo de citação. Achei que estava falando de outra coisa. Vamos pensar junto agora.
Tafner trata do estudo. Então, olha só, aqui eles pegaram algo que o Tafner falou lá no trabalho, no artigo, no livro, enfim, e colocam ele em terceira pessoa e fala, peguei informações do Tafner, coloco ele em terceira pessoa e cito o que ele falou. Então, por exemplo, Tafner, se eu for substituir, eu posso substituir por ele. Ele trata do estudo. Tá? Então, a gente terceiriza a pessoa e fala em nome dela. Ok? Só que aí não pode mentir, né? Aí entra a questão ética. Tem que tentar retratar da melhor forma possível o que ele está dizendo. Então, na citação. Aqui, pessoal, já entender, mas vamos tentar entender junto. Citação da citação é o APUD. O que é APUD? Pode acontecer tanto em citações diretas, curtas e longas, quanto indiretas. Deve ser usada como último recurso. Sempre devemos tentar consultar a obra original ou, ainda utilizando um termo bem acadêmico, devemos ir à fonte primária. Então, por exemplo, acontece muito, né, principalmente em artigos, de citação de livros, né? Então, é o que vocês vão fazer. Porém, tem artigos científicos que são publicados, né, por grandes mestres, doutores, desculpa, por grandes mestres, doutores, e esses citam livros importantes, né, ou mais difíceis de ter acesso. E aí vocês vão procurar e lá no artigo vão achar uma citação muito legal, muito bacana, que cabe muito bem no livro, no trabalho de vocês. Só que aí vocês vão lá nas referências e procuram um livro. E vocês não acham esse livro em lugar nenhum. Tem um livro para comprar lá na internet, mas ele custa R$700. E não está disponível em lugar nenhum, não consigo achar, não tenho certeza que é isso, enfim. O que vocês fazem? Vocês pegam a fonte secundária, que é esse artigo que vocês acharam. Então, vocês vão usar, vão transformar em citação uma coisa que já é citação. Tá? Então, vamos lá. Podemos entender variável como qualquer quantidade ou característica que pode assumir diferentes valores numéricos. O Yang, de 1960, página 13, APUD Fachin, 2003, página 73. Então, o Fachin, em 2003, ele citou, né, o Yang lá de 1960. Obviamente que o que citou é mais novo do que quem foi citado, né? Uma fonte mais antiga. Certo? Então, para isso que se usa o APUD. Que vocês não vão usar nesse semestre, mas é bom já entender, porque com certeza para o restante do curso vai ser importante. Certo? Referências bibliográficas. E aí, pessoal, vocês vão usar citação direta curta, citação direta longa, citação indireta. Beleza? Dito isso, essas referências, elas podem vir. Vocês podem buscar isso em livro, em artigo, em revistas, ok? E aqui tem um exemplo de como fica nos livros. Bem legal esse conteúdo aqui, tá, pessoal, dessa disciplina. Depois vocês podem ver no YouTube que eu coloco lá. Eu mando os slides também para vocês. Porque isso é bem bacana, devido ao fato que vocês vão usar muito, inclusive no paper e depois, né, a vida toda. E até semestre passado eu tentei mostrar de outra forma, mas aqui já está pronto. Então é bom a gente ver. Então, olha só, quando é livro, como é que a gente cita essa referência lá no final do trabalho? E aí, no modelo do paper de vocês atual, vocês vão ver que tem referências bibliográficas, tá? Primeiro, sobrenome de quem escreveu, vírgula, o nome, ponto. Título do livro em negrito, subtítulo, caso haja, edição, caso haja, ponto. Local e número de páginas. Tá? O local aqui tá, vocês trocam o local pela cidade, é isso que eu estava pensando aqui, como é que era, tá certo? Então, vamos lá, o exemplo aqui prático. Demétrio Magnoli é o autor. Então, Magnoli, vírgula, Demétrio.
Demétrio. Magnólio em maiúsculo. Demétrio começa com a primeira maiúscula, o restante é minúsculo. Demétrio Magnólios. Magnólio, sobrenome dele em maiúsculo. Ponto. O nome do livro é União Europeia, em negrito. 2 pontos, o subtítulo. História e Geopolítica. Ponto 5. Ponto. Editora. Ponto. Cidade São Paulo. 2 pontos. A editora é Moderna. Tá? Aqui é... Desculpa, pessoal. Edição é diferente de editora. Tá? Então, União Europeia é o livro, é o nome. História e Geopolítica, subtítulo. 5ª edição. Então, se tiver mais do que uma edição, se for a primeira edição, normalmente não tem nada. A partir da 2ª edição tem ali. Então, essa aqui é a 5ª edição. Então, ponto 5, ponto ed. 5ª edição. Ponto. Qual é a cidade que foi feito esse livro? São Paulo. 2 pontos. Editora Moderna. Vírgula, o ano. E se tiver, né, no caso aqui, sim, número de páginas. Vou dizer para vocês, o número de páginas no meu TCC eu não tinha. Não sei se isso mudou ou não me foi cobrado, mas não tinha, a gente terminava no ano aqui, tá? Posso estar errado, mas eu acredito que era isso. Certo? Essa estrutura. Eu não tinha preparado, pessoal. Deixa eu pegar um livro meu aqui, vamos dar uma olhada. Tem alguns livros. Esses são os meus mais antigos, são de futsal. Esse aqui que eu acho que vai dar para ver bem na câmera. Então, ó, pessoal, o livro ele chama-se Futsal, Início, Meio e Finalidade, certo? Então, vamos lá. Sobrenome. Marcos Xavier de Andrade. Então, eu vou ter Andrade em maiúscula, vírgula, Marcos Xavier de, ponto. Certo? Nome do livro, Futsal, em negrito, 2 pontos, subtítulo, início, meio e finalidade. Certo? Edição. Não tem nada, provavelmente aqui é a primeira edição, então não preciso botar nada. Local. Aqui, ó, o Marquinhos, pessoal, Marcos Xavier, para quem não sabe, hoje é o treinador da Seleção Brasileira de Futsal, tá? Ele, na época, trabalhava em Marechal Cândido Rondon, então ele colocou lá, que talvez vocês não vão enxergar. Então, Marechal Cândido Rondon, 2 pontos. Qual é a editora? Gráfica Líder, será que é isso? Vamos ver se tem aqui informação. Aqui no material não tem a editora. Tem impressão e acabamento. Então, provavelmente aqui a gente colocaria a Gráfica Líder. Então, Marechal Cândido Rondon, 2 pontos, Gráfica Líder. Vírgula, ano. 2010. Não dá para ver, né? Ano 2010. Ponto 140. Beleza? Peguei um livro aqui, em 1 minuto eu fiz ele dentro dessa estrutura. Então é só olhar essa estrutura, guardar ela no coração, né? Sempre que precisar, olha, aí vocês vão pegar o livro e fazer. Livro, pessoal, é o mais fácil que tem. Tá? Depois vocês vão ver que tem coisas mais difíceis. Artigo de revista. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Mesmo esquema. Sobrenome, vírgula, nome. Título do artigo. Nome da revista. Local, volume, número do fascículo, página inicial, página final, mês abreviado e ano. Bastante informação. Então, Leandro Sarmatz, um herói quase como a gente, da revista super interessante. É uma revista conhecida, né? Acredito que até hoje deve ser Editora Abril, não sei se mudou. São Paulo, a cidade. V5, número do fascículo. Não, aqui V5, volume 15. Tá? Número do fascículo, número 177. Página inicial, esse artigo começa na página 37 e acaba na 42. E foi feito em junho de 2002. Tá? Chato isso, né? Mas assim, num trabalho acadêmico médio,
vai ter de 15 a 20 referências, vocês vão ter que fazer isso de 15 a 20 vezes. Em uma horinha vocês fazem. E isso faz lá no final do trabalho. Então, é só trabalhoso, não é tão difícil assim. É só ter o entendimento e arregaçar as mangas. Artigo de jornal. Mesmo esquema, tá? Vamos tentar identificar. Gore e Vidal. Liberdade pessoal diminui a cada dia. O Estado de São Paulo. Então, o jornal é o Estado de São Paulo e o artigo é liberdade pessoal diminui a cada dia. Onde que é? São Paulo. Local, dia, mês e ano, 2002. Número ou título do caderno? Caderno Internacional. Página A21. Ok? Então, é num caderno em específico, né? Na página A21 desse caderno. Internet. Aqui é legal. Olha só. Fácil demais o da internet. É só copiar. Porém, tem que tomar cuidado. Então, aqui um exemplo, né? José Manuel Moran, tá? Título da obra, Aprendendo a Viver. E aí tem que botar ponto, abre chaves, né? Online, fecha chaves, ponto. Disponível na internet via... E aí tem que copiar e colar o link aqui. Ao fim do link, coloca ponto. Arquivo capturado em 19 de julho de 2002. Então, pessoal, sempre que for pegar algo da internet diretamente de um site, eu procurou um artigo na internet, pegou dentro do artigo, não precisa dizer que estava na internet esse artigo. Aí não tem problema. Mas, se pegaram o artigo da internet, pegaram algo da internet numa página, enfim, você tem que colocar a data. Então, arquivo capturado em 19 de junho. Se vocês vissem isso hoje, tudo como está ali. Arquivo capturado em 23 de agosto.2021. Certo? CD-ROM. Nossa, que eu acho que a gente não vai mais usar, né? Mas nunca se sabe, tá? Então, aqui um exemplo também, depois vocês podem olhar. Referências bibliográficas, aqui tem locais para pesquisa, eu acredito que é isso que o material traz. Isso. Então, mecanismos, né? Onde vocês vão procurar, como vocês vão procurar, isso aí a gente vai ver depois, e também vai ver bastante para o paper, tá? Que aqui é onde procurar, né? De uma forma mais correta, mais técnica. Aqui, citações diretas, acho que já foi falado, né? Ok, já foi. Fonte de pesquisas científicas é a mesma coisa que a gente estava falando antes, então aqui ó, tem o site do Cielo, hoje eu vou abrir para vocês darem uma olhada, tá? Que tá difícil de enxergar, mas não tem problema, depois a gente vai ver com calma. Aqui é um exemplo, né, de formatação bibliográfica, como é feita uma referência, aqui um pouquinho mais avançado já. Ok? E a parte do plágio, então, fazer uma lida rápida. Pessoal, muito importante, tá? E isso acontece muito, principalmente agora, em tempos de pandemia, que está todo mundo em casa, né? Com a presença de colegas, dos professores um pouquinho menor aí no cotidiano, e acaba facilitando algumas coisas. E aí tem gente que vai para o lado do plágio, tá? Pessoal, plágio é crime. Plágio é o quê? É cópia. É tomar posse de algo que não é de vocês, ok? Por exemplo, não fiz nada o semestre inteiro e preciso entregar amanhã o meu paper. Aí eu vou lá e copio tudo de um site, eu pego tudo que está lá, já pego um artigo pronto e tal, eu só mudo o nome, eu digo que é meu. Não pode, não pode. Nenhum parágrafo pode fazer isso. Se vocês fizerem com algum parágrafo, talvez seja até mais difícil de descobrir. Mas se fizer do trabalho inteiro, é muito fácil descobrir. E não adianta ficar mudando palavrinhas, que é muito fácil descobrir. Então, aquilo que eu digo sempre, gente, façam mais ou menos, mas não façam plágio, ok? Óbvio que o mais ou menos não é suficiente, não é bom, mas é melhor tentar fazer alguma coisa e não sair tão bom do que entregar algo incrível e não ter sido vocês, tá bom? Então, aqui não vou me ater muito à questão de legislação, enfim, tá, pessoal? Mas é crime, reprovação e
eventualmente, né, em trabalhos maiores, até judicialmente a pessoa pode responder. Certo? Então,